que temos muitos participantes hoje e, portanto, para facilitar e ter a qualidade de imagem e som que todos desejamos. Para agradecer a todos a disponibilidade que tiveram de agendar esta sessão. A NERSAM, portanto, como habitualmente fazemos sessões por todos os núcleos, mas agora com a questão da pandemia resolvemos fazer através do Teams. E como ia na informação, vamos apresentar aqui um conjunto de projetos que temos em curso, que estão também para sair, que não temos as situações em concreto, mas não queríamos deixar, como habitualmente, de informar as empresas para poderem estar atentas e preparadas para eventuais vindas desses projetos, aprovações e os avisos, porque alguns já existem regulamentos, outros ainda não. Nós vamos ter aqui um conjunto de colegas a apresentar cada uma das temáticas. Eu ia pedir que, no final, ou através do chat, ou através, levantando a mão, podermos eventualmente ter aqui alguns esclarecimentos. Caso não consiga ou não pretendo colocar online, sugiro, portanto, que possam mandar um mail com as questões que tenham para esclarecimentos adicionais e depois nós entraremos em contacto. Posto isto, portanto, vou pedir para porem a apresentação, de maneira a começarmos. Portanto, primeiro vai começar, portanto, o João Salvador, que vai fazer a apresentação do business, que é já dia 2 de novembro, e também iremos ter a apresentação das missões empresariais por parte do João. João Salvador, se faz favor, comece. Sim, muito boa tarde. Vamos apresentar agora, de seguida, o NERSAM Business 2020, que será realizado de 2 a 6 de novembro. O NERSAM Business é um encontro internacional que visa promover a abertura de contactos, tendo em vista a realização de reuniões de negócios no formato B2B entre importadores estrangeiros e empresas da região. Estas reuniões em causa serão agendadas tendo por base os objetivos das empresas nacionais participantes, que definam assim a quando do seu registro. Aqui em termos de informações, em termos de histórico, aqui apenas alguns dados, que nas últimas 3 edições, porque o foco do evento não é a realização do negócio em si mesmo, mas a abertura de contactos, mas aqui alguns dados curiosos, que apenas nas últimas 3 edições estima-se que tenham sido gerado cerca de 2,3 milhões de euros em exportações. Conforme referido, será a 9ª edição, já realizamos o NERSAM Business desde 2012. Estas edições anteriores permitiram a realização de mais de 6.800 reuniões entre os importadores estrangeiros e as empresas nacionais, tendo participado nestas edições 574 empresários estrangeiros e mais de 800 empresas nacionais. Aqui, devido à questão da Covid e da pandemia, este ano o evento decorrerá totalmente online, ou seja, é um modelo que já vinha a ser equacionado pela NERSAM há alguns anos, para a introdução aqui de algumas melhorias, mas devido a esta questão foi a altura certa para avançar com este modelo através do formato B2B, da realização de reuniões virtuais. Nesta plataforma, as empresas da região e os compradores internacionais terão acesso a um registro de uma plataforma desenvolvida especificamente para o efeito e cada uma das empresas terá um acesso individualizado à plataforma. No que respeita à plataforma, temos aqui agora o link da mesma, está online neste link, e esta é a imagem da entrada de quem entra. Permite o registro e consultar toda a informação relativamente ao evento. Em termos de dados sobre o evento em causa, presentemente já temos inscritas 73 empresas estrangeiras de 37 países, ou seja, à data de hoje. O porquê? Porque ainda estamos nestas semanas a receber ainda mais inscritos internacionais e nacionais também, em que vão atualizando a informação, mas presentemente já temos estes 37 países, desde a Alemanha, a Arábia Saudita, a Austrália, até países como o Vietnã. Temos aqui um leque muito alargado de países e não só, também em termos de setores. O objetivo deste evento, daí a questão também do virtual, é ter a maior abrangência em termos de setores para dar resposta à diversidade setorial das nossas empresas, que vai desde o alimentar e bebidas, às máquinas e equipamentos, à construção, materiais de construção, consultoria, produto de higiene e limpeza, cosméticos, o mobiliário de decoração,
as pedras e rochas ornamentais, a questão da metalomecânica, ou seja, a ideia é ter aqui representada a maioria dos setores das empresas também da região. Em termos de interessados, caso... em termos de informação, depois de haja algum interesse, teremos aqui também a questão de, no inquérito no final, deixarem a vossa informação. Passando aqui à questão das missões empresariais, a agenda para 2021, e explicando um pouco o que é o conceito e os objetivos destas missões empresariais. Missões empresariais visam proporcionar às empresas a oportunidade de identificar e contactar os potenciais clientes e parceiros, otimizando assim as locações. Por seu lado, também permite aqui alguns contactos institucionais relevantes, mas não é este o foco das missões empresariais, uma vez que se visa que nestas ações cada empresa tenha uma agenda individualizada de acordo com os seus interesses definidos para essa mesma ação. No que respeita às próximas ações, temos aqui o calendário para 2021. Aqui é uma questão devido também à nota da pandemia. Temos aqui um modelo entre o virtual e o digital. As primeiras ações que temos programadas para a Costa do Marfim e o Vietnã estão previstas de formato digital e para os 2 primeiros meses do ano, sendo que temos equacionado a realização de ações presenciais à Eslováquia, Estados Unidos da América, Macau, Canadá e Moçambique, aqui sim já na vertente presencial, mas sempre acompanhando a evolução da pandemia e as orientações mundiais da saúde. Em termos de algumas notas, estas ações, as despesas que as empresas participantes incorram nelas, terão acesso a um apoio de 50%, porque é um projeto conjunto que a Nersans tem aprovado. Por último, e tendo atenção aqui a nova medida que foi anunciada muito recentemente pelo Governo, de igual modo, as despesas poderão ser consideradas em 110% no apuramento do lucro tributável, uma vez que é um incentivo fiscal temporário destinado a empresas que participem em ações de produção externa. A minha parte. Agora Luís Roque, portanto, irá apresentar os estágios a ativar. Boa tarde a todos. Eu vou apresentar então aqui 2 apoios do IFP, um de estágios e outro de apoio de incentivo à contratação. Relativamente aos estágios, o ativar.pt são estágios financiados pelo IFP, que têm uma duração máxima de 9 meses e é dirigido a pessoas singulares ou coletivas que podem ser de natureza jurídica privada ou sem fins lucrativos. Quais são os apoios que estão disponíveis? Depende da habilitação académica dos estagiários, que pode ir desde o nível 2 ao inferior, que tem um valor de apoio de uma vez o IAS, que são 438,81 €, até um máximo de 2,4 vezes o IAS para nível 8 de doutoramento. Depois, à medida que progredimos nesta escala, neste nível, o valor aumenta. Qual é a comparticipação do IFP na Bolsa Mensal de Estágio? Portanto, no regime geral, o IFP paga 65%, mas há aqui uma nuance que até junho de 2021 a comparticipação sobe para 75%. Em situações especiais, a comparticipação é de 80%, nomeadamente, ou como exemplo, para uma entidade de natureza privada sem fins lucrativos. Pode ainda haver o prémio ao emprego. Isto caso, no final do estágio, seja celebrado um contrato de trabalho sem termo, no prazo máximo de 20 dias, a contar da data da conclusão do estágio. E este valor é de 2 vezes a retribuição base mensal, até ao limite de 5 vezes, do valor do IAS, sendo que também aqui há uma nuance, que é até 30 de junho de 2021, este prémio sobe para 3 vezes a retribuição base mensal, até um limite de 7 vezes do valor do IAS. Para apresentar candidatura, cada entidade, cada instituição, empresa ou IPSS deve fazê-lo na sua área
específica do portal do IFP Online. O período de apresentação de candidaturas iniciou já no dia 1 de outubro e vai decorrer até 18 de dezembro, desde que não seja atingida a dotação orçamental. Agora, relativamente ao incentivo à contratação, o incentivo ativar.pt, no fundo, é um apoio financeiro aos empregadores que celebrem contratos de trabalho sem termo ou a termo certo, por igual período ou superior a 12 meses, e tem que ser com desempregados inscritos no IFP. O apoio refere-se para os casos de contrato de trabalho sem termo, corresponde a 12 vezes o valor do IAS, e para os contratos de trabalho a termo, 4 vezes o valor do IAS. Aqui uma nota, estão ainda previstas majorações para algumas situações, nomeadamente desempregados de longa duração, inativos desencorajados, entendendo-se por inativos desencorajados pessoas desempregadas que já não procuram emprego, jovens até aos 29 anos e pessoas com mais de 45 anos e mais. E também para cuidadores informais ou pessoas em situação de sem-abrigo. Quem é que pode concorrer a este incentivo ativar.pt? Pessoas singulares ou coletivas, também de natureza jurídica privada, com ou sem fins lucrativos. À semelhança dos estágios, também cada entidade deve fazer a sua candidatura na área específica do IFP Online. O período de apresentação de candidaturas começou no dia 8 de outubro e prolonga-se até às 18 horas do dia 30 de dezembro, também aqui, desde que não seja atingida a dotação orçamental. Se for atingida, portanto, o período de candidaturas acabará nesse momento. Há ainda também aqui um prémio de conversão, que na prática é para quem celebre, no caso de conversão de contrato de trabalho a termo certo, apoiado, por exemplo, pela medida que estamos agora a analisar, ou pela medida de contrato de emprego, em contrato de trabalho sem termo. E aqui há um prémio no valor de 2 vezes a retribuição base mensal, que estiver contratada, até um limite de 5 vezes o IAS. Transitoriamente, até 30 de junho de 2021, este prémio é de 3 vezes a retribuição base mensal e até um máximo de 7 vezes a IAS. Informações e esclarecimentos no portal do IFP e aqui através do e-mail ifp.info@ifp.pt ou os telefones que o próprio IFP disponibiliza para qualquer uma destas medidas de apoio. E agora, para falar de 2 programas também, portanto, passa à colega Paula Valério. Peço desculpa, agora penso que já todos me ouvem. Portanto, vou apresentar-vos o Mais Coisa Emprego. É um programa de apoio à contratação e à criação do próprio emprego. Este programa apoia projetos de criação ou expansão de empresas e são elegíveis pequenas, médias, micros, pequenas e, em alguns avisos, médias empresas. O programa do Mais Coisa, como participa a fundo perdido, a remuneração base, que está no fundo também sujeita a limites mensais por cada posto de trabalho que é criado no âmbito deste programa. Para além da remuneração base, financia também as contribuições para a Segurança Social da responsabilidade da empresa e, adicionalmente, a estes 2 valores acresce uma taxa fixa de 40% para financiar outros custos associados à criação de postos de trabalho. Portanto, este programa financia de forma direta a contratação e de forma indireta poderá também apoiar o investimento necessário a realizar pela empresa.
Este programa tem a particularidade de obrigar à criação líquida de emprego. Esta criação líquida de emprego é medida pela média de colaboradores que as empresas tenham nos 12 meses anteriores à apresentação da candidatura, devendo-se então verificar uma criação líquida de emprego tendo por base essa média. Este projeto financia então a remuneração base por um período de 36 meses, tem a duração de 3 anos. Acontece que o Mais Coisa Emprego teve aberto, a primeira fase encerrou no dia 15 de setembro. Em termos de território do Distrito de Santarém, nesta tabela poderão ver que abrangeu praticamente todo o Distrito de Santarém, à exceção do perímetro urbano da cidade de Santarém, que não chegou a ver, foi excluído desta primeira fase, portanto não chegou ainda a ver o aviso aberto. Todas as restantes regiões, portanto cada gabinete de apoio local abriu o respectivo aviso e estava previsto uma segunda fase que iria encerrar a 18 de novembro. No entanto, tendo a adesão à primeira fase sido grande, os organismos decidiram suspender a recepção de candidaturas da segunda fase, portanto, neste momento não é possível apresentar candidaturas. Não sabemos se irá ou não reabrir e possibilitar a apresentação de mais candidaturas ou não na fase 2. Neste momento está suspenso. No caso do perímetro urbano da cidade de Santarém, existe informação oficial que o aviso estará para abrir em breve, portanto, o perímetro, portanto, as empresas que se localizam naquela região ou que têm por objetivo contratar pessoas que irão trabalhar naquele perímetro urbano da cidade de Santarém, a afetar aquela região, aquela área, em princípio o aviso irá abrir em breve. Portanto, se houver interessados em candidatar-se a este apoio, usufruir do apoio à contratação, o que nós estamos a fazer, a NERSAM, é já a preparar as candidaturas destes interessados, uma vez que é expectável que o aviso ao abrir poderá eventualmente estar pouco tempo aberto. Poderá depois também acontecer a questão da suspensão, caso haja uma grande adesão. Então, se houver interessados, poderão dar-nos essa informação para que nós possamos ir preparando os processos. O outro programa que nós também trazemos nesta sessão para apresentar é um programa que irá apoiar o investimento empresarial produtivo. É o programa de apoio à produção nacional, que tem sido divulgado pela Ministra da Coesão Territorial. Ainda não abriu o aviso e não sabemos ao certo quando é que irá abrir, mas ele tem sido anunciado bastante. O objetivo de termos trazido este programa é para alertar as empresas que tenham investimentos para fazer, para que possam preparar alguma documentação e possam se preparar para, assim que abra o aviso, poderem apresentar as suas candidaturas. Não são ainda conhecidas as especificidades relativamente a este aviso, mas trazemos para aqui a pouca informação que já é conhecida. Será um programa destinado a micros e pequenas empresas e com um enfoque em particular no setor industrial e no setor do turismo. O objetivo deste programa será um programa complementar ao programa do Mais Coisa Emprego que teve aberto e que apoiava então a criação líquida de postos de trabalho. Este aqui não irá obrigar à criação líquida de emprego, mas sim à manutenção dos postos de trabalho existentes. Portanto, é condição deste programa a empresa manter o número de postos de trabalho que tem à data de candidatura. Terá que manter naturalmente até ao fim do projeto e depois teremos que conhecer o aviso para ver eventuais especificidades. O objetivo deste programa é então estimular a produção nacional através do financiamento de investimentos físicos das empresas, com o objetivo de criar, proporcionar condições às empresas para manter então os postos de trabalho já criados. Serão projetos que irão financiar um investimento até aos 150 mil euros e a taxa de financiamento será de 50% a fundo perdido, com majorações previstas para territórios de baixa densidade.
Será um programa um pouco semelhante ao anterior SI2E que teve aberto, e então, em termos de despesas elegíveis, irá incidir sobre despesas relacionadas com a aquisição de máquinas, equipamentos ou aquisição de serviços especializados, serviços tecnológicos ou serviços relacionados com a economia digital, serviços digitais, sistemas de qualidade, sistemas de certificação. Portanto, o objetivo deste programa será, assim, apoiar projetos que estimulem a produção nacional, promovam a melhoria da produtividade das empresas, como referido, para criar condições para manter, então, os postos de trabalho, permitir alterar processos produtivos das empresas, apoiando-as na transição digital, transição energética e introdução de processos ambientalmente mais amigáveis. A dotação orçamental prevista para este programa a nível nacional são 100 milhões de euros. E reforça que a questão não será obrigatório a criação líquida de emprego, mas sim manter os postos de trabalho existentes. Realmente é o que é conhecido deste programa. Não temos mais informação específica, esperamos que ele abra em breve e aconselhamos a todas as empresas que tenham, da região, que tenham investimentos para fazer, para que possam ir preparando, nomeadamente em termos de orçamento, de dispor de orçamentos do investimento que pretendem realizar, para que depois, quando sair o aviso, possam estar preparadas e concorrerem a tempo de encerramento das candidaturas. Da minha parte, é tudo. Antes de passar para a Mónica Silva, que vai apresentar esta parte, só para, presumo que possam ser pessoas que entraram depois da sessão começar, nós só vamos responder às questões em concreto no final. No entanto, deixar duas questões, uma que foi se ia abrir o Coeso, nós não temos conhecimento que vai abrir, o que sabemos é que houve essa informação para a zona urbana de Santarém, exclusivamente, que ia abrir porque não teve aberto quando foi do período normal. Portanto, é a informação que temos. Relativamente aos slides, nós depois vamos mandar a gravação da sessão e, portanto, terão a oportunidade depois de ver a sessão e, portanto, de poder analisar aquilo que pretendem ou que estavam a pedir. Posto isto, passo, portanto, para a Mónica. Penso que já estão a ouvir, não? Então, som. Sim. Sim, ok. Então, boa tarde a todos. A NERSAN, em relação à formação profissional, portanto, no âmbito da melhoria dos recursos humanos e da qualificação dos recursos humanos, tem disponível algumas ações de formação modular certificada que estão organizadas neste momento totalmente à distância. Podem ser sessões síncronas, realizadas totalmente à distância, ou então ainda de forma presencial para aqueles que o entendam. Qual é o objetivo desta formação modular certificada? Apoiar empresas e colaboradores, permitindo uma contínua aquisição de novas competências no atual contexto da pandemia. São formações modulares certificadas de 25 e de 50 horas, que permitem também cumprir com a obrigatoriedade legal das horas de formação. A quem é que se destinam estas formações? A ativos empregados e também a desempregados de longa duração, ou seja, aqueles que estão à procura de emprego há menos de 12 meses, que sejam detentores de habilitações iguais ou superiores ao ensino secundário. Nós temos várias ações de formação dentro das áreas previstas, que vão desde o desenvolvimento pessoal comportamental para áreas mais abrangentes até áreas muito mais específicas, como as de serviço de apoio a crianças e jovens, trabalho social e orientação, questões como a qualidade, como o marketing, como a informática, a saúde. Portanto, são várias as áreas de formação que a NERSAN tem previstas e aprovadas. O calendário das próximas ações de formação está também disponível, além destas que temos aqui de nutrição e dietética já no próximo dia 21 de outubro, temos também amanhã uma de língua espanhola, comunicação, para quem ainda pretender avançar, temos também a apresentação, argumentação e fecho de vendas no dia 26 de outubro, e temos também outras que estão previstas até ao final do ano, como podem verificar neste slide. Ainda relativamente ao apoio que a NERSAN presta às empresas no âmbito do seu crescimento e no âmbito das suas necessidades assumidas pelas empresas, a NERSAN presta também apoio respondendo a questões muito concretas de uma forma muito prática. E, portanto, o desafio de alguma forma que é lançado às empresas é que se precisam de apoio, no fundo, se precisam de apoio para melhorar a sua gestão em termos de
produção, logística, marketing, vendas, recursos humanos, ou se precisam eventualmente de implementar um sistema normativo, seja ele na área da ISO 9001, seja em áreas mais específicas como o ambiente, a segurança, a área alimentar. Se precisam também de apoio para iniciar ou implementar a atividade exportadora e internacionalização, se precisam de garantir a sustentabilidade económica e financeira a longo prazo ou reforçar o seu posicionamento em relação à escala global no universo dos sites, da loja virtual, ao nível dos blogs, redes sociais, de uma forma muito mais prática, ou ainda implementar estratégias de gestão de apoio e cooperação, a NERSAM presta esse apoio de forma gratuita, ou pelo menos de forma com financiamento a 90%. E nesse sentido, qualquer empresa que se coloque estas questões no âmbito do seu desenvolvimento pode e deve pedir este apoio prestado pela NERSAM através do seu Departamento de Formação e Qualificação. Antes de passar para estes dois que nós temos, eu gostava só de clarificar aqui duas coisas que foram colocadas. Uma delas é se a formação é gratuita. Portanto, esta formação que é financiada, naturalmente que é gratuita para as empresas e, portanto, para os seus colaboradores poderem participar. A segunda questão que foi colocada também, se o investimento é de 150 mil euros, podem pôr um investimento superior. Nós ainda não conhecemos o aviso. Neste momento o que existe são regras gerais. Quando sair o aviso é que nós teremos mais sensibilidade e conhecimento de como é que eles vêm. Portanto, o aviso é fundamental para, portanto, poder qualificar a forma ou o que é que vai ser apresentado. Agora, só para, portanto, os associados à NERSAM, só para fazer também referência que nós temos um portal, que é o comprenoribateiros.pt, que é um portal onde as empresas podem estar de forma gratuita e, portanto, temos a maior parte dos nossos associados estão neste portal e, por isso, fica também este desafio para as empresas que ainda não estão. Neste momento já temos 1.382 empresas no portal e, portanto, fica o desafio para as empresas que não estão poderem aceder, portanto, poder ter produtos e serviços no portal. A outra situação que nós temos feito, e portanto que surgiu da pandemia, são as feiras digitais. Tivemos a última feira, que foi a FairSun Digital, tivemos mais de 8.000 visitas e 119 empresas, e neste momento lançamos também uma nova feira, portanto, e essa feira é gratuita para todos os sócios da NERSAM. Portanto, a ideia é ter as empresas neste período de 1 de novembro a 6 de janeiro com esta visibilidade neste portal. A feira é Ribateiros Trade Market. O objetivo é ter aqui todos os setores da região, nomeadamente das empresas associadas, e portanto também peço a quem tiver interesse em participar que eventualmente nos contacte para poder fazer a sua inscrição. E posto isto, então íamos passar às questões que nos querem colocar. Eu já esclareci algumas situações. Estou aqui a ver, portanto, o Paulo Carvalho perguntar, portanto, se existe alguma expectativa ou data prevista para a abertura de candidaturas ao Programa de Apoio à Produção Nacional. Não existe ainda, portanto, é o antigo SI2E, mas, portanto, assim que sair alguma coisa, nós teremos essa informação a todos os associados. Não sei se há mais alguma questão, portanto, há bocado tinha levantado a mão Picos de Sabor e a Ana, que eu não tenho aqui outra referência, não sei se ainda tem alguma questão que queiram colocar. Eu optaria por escrever, era melhor para ser mais fácil de reportar. Ainda não existe, portanto, há uma questão que é se existe alguma regulamentação. Ainda não existe a regulamentação do Programa de Apoio à Produção Nacional. Eu pedia, portanto, ao Dr. Luís Roque para responder a esta questão. Uma empresa com colaboradores pode se candidatar à medida ativar.pt? Boa tarde, então. Novamente, uma empresa com colaboradores pode candidatar-se, tem é que dirigir-se ao IFP e os estagiários têm que estar inscritos no IFP. Não sei se foi claro na resposta, se era isto que era pretendido. Ok, obrigado.
há uma questão também, se este programa de apoio são elegíveis painéis solares, como eu referi há bocado, em princípio deverão ser, mas temos que aguardar pelo aviso para ver se há exclusões ou não. E, portanto, não, neste momento é muito cedo para estar a poder dizer isto e, portanto, a base não existe. Relativamente à feira da Nersan, portanto, nós privilegiamos naturalmente as empresas associadas à Nersan, mas não temos limite. Aliás, no Nersan Business, que vamos realizar a partir do dia 2 de novembro, temos empresas que não são só da região e, portanto, o objetivo não é só esse. Naturalmente, gostaríamos de ter o máximo de empresas da região, mas estamos disponíveis para analisar outras situações que existam, até porque pode haver empresas que tenham interesse na região, apesar da sede não ser cá, e, portanto, poderão ter todo o interesse em também estar aqui com visibilidade no portal. Outra questão, também pedi ao Dr. Joaquim para responder, que é da Joana Ruivo. Os requisitos para estágio de atividade.pt são idênticos aos anteriores estágios profissionais? Digamos que são idênticos, no entanto não invalida que se analise devidamente a legislação, porque a apresentação que eu aqui fiz foi generalista e depois há nuances que podem ser utilizadas ou requisitos que podem ser cometidos pelas empresas e que pode trazer algumas vantagens. Portanto, são idênticos, mas isso não invalida que se analise devidamente a legislação aplicável e o regulamento da medida. Antes, aqui mais uma questão para si, Luís. Há aqui uma questão que eu já respondi, que é relativamente se o investimento apresentado pode ser superior a 150 mil euros. Em princípio, não, mas vamos aguardar pelo aviso para perceber se efetivamente existe essa nuance ou não. Mas, portanto, teoricamente, são os 150 mil euros, até 150 mil euros de investimento. Sim, ao engenheiro, e só para complementar, caso o aviso vier, por exemplo, com o limite dos 150 mil euros, se a empresa quiser apresentar acima e beneficiar só de 150 mil euros, não é possível. Portanto, se o limite vier aos 150 mil euros, significa que é um critério de elegibilidade. Logo, a empresa, ao concorrer, terá que apresentar um investimento até esse valor. Se apresentar acima, não será aprovado. Luís, sim, essa questão é assim, podem, desde que tenha sido anteriormente, essa pessoa tenha sido anteriormente apoiada, por exemplo, pelo contrato de emprego, que era o outro apoio, incentivo à contratação que existia. Se foi, por exemplo, no âmbito do contrato de emprego, pode ter acesso ao prémio de conversão. eu pedi à Paula Valério para responder à questão do Guest LFC. No programa PAN financia a fundo perdido até 50%. E há outra pergunta também a seguir, só a favor. Sim, se eles poderão ser financiados através de empréstimo ou serão ser capitais próprios. Sim. À partida, é sempre possível complementar com a questão de empréstimo. Agora, pode haver, por exemplo, no limite, um critério que possa atribuir mais pontuação caso a empresa tenha, por exemplo, capacidade de assegurar por meios próprios, por capitais próprios, mas isso é uma particularidade que às vezes acontece em alguns sistemas de incentivo, em alguns programas, portanto teremos que esperar pela saída do aviso para saber se eventualmente poderá aí haver ou não algum benefício desse aspecto ou não, porque de resto poderá financiar os restantes 50% através de empréstimo, com certeza. E a pergunta seguinte sobre a atividade do turismo. Pode participar no programa. Portanto, em princípio, como referi, o setor do turismo será um dos setores privilegiados neste programa. Portanto, à partida, sim, poderá participar neste programa de apoio à produção nacional. Sim. Bom, não sei se há alguma questão, não me pareceu que tivesse ficado por responder. Portanto, daria essa oportunidade se houver ainda mais alguma questão. E também ia recordar que nós temos um inquérito no final. Se responder ao inquérito, as dúvidas que tiverem, nós posteriormente contactaremos para poder esclarecer e clarificar. Portanto, é sempre uma maneira de poderem poder ser respondidas questões que ficaram por esclarecer e que muitas vezes nós temos dificuldades de contactar aqui diretamente connosco,
possa ficar. Portanto, fica essa questão. Portanto, pedia também para poderem responder ao inquérito que já está colocado para poder tornar mais eficaz este seminário. Portanto, está aqui mais uma questão. Uma empresa que tenha apresentado uma candidatura ao COESO pode apresentar candidatura à medida de apoio à produção nacional? Paula Valério, já agora, se faz favor. Temos que esperar pelo aviso, mas em princípio, ao que tudo indica, o objetivo do Programa Nacional de Apoio, do Programa de Apoio à Produção Nacional será um programa complementar ao Mais Coisa, é o que eles dizem. Até porque o Mais Coisa era para a criação de emprego e depois este vem para criar condições para ajudar as empresas a manter o emprego que, entretanto, criou. E eles falam sempre que é um programa complementar. Portanto, à partida não haverá limitação, mas só mesmo quando sair o aviso é que podemos confirmar e ter certezas. Portanto, aqui mais duas questões. Se este programa não serve para startups. Faz favor, Paula. Não sei, só quando sair o aviso, mas penso que não irá restringir a questão de ser uma empresa recém-criada ou não. A segunda questão também está aqui por responder, que é se o investimento já efetuado são elegíveis. Paula Valério, se faz favor. Mais uma vez, certezas só com o aviso, mas não creio que por norma isso nunca é elegível. Portanto, normalmente o investimento só a partir da apresentação da candidatura. Investimentos já executados, portanto, sem sequer ter submetido ainda a candidatura, em princípio não, mas só vendo o aviso, caso ele venha a estipular alguma coisa diferente. Então está aqui outra questão, portanto, que foi colocada pela Ana Marques, sobre que está a tirar um curso de formação estética e se pode candidatar-se ao Portugal 2020. É assim, existem vários mecanismos, não sabemos a sua situação em termos de se está desempregada ou se não está, portanto eu sugiro que deixe no inquérito essa informação para nós contactarmos e vermos em concreto o seu caso, para depois podermos dar soluções, ou através do PSCPE, ou através de outro mecanismo que possa existir, de maneira a apoiar a criação da empresa. Eu não sei se com isto é bastante ou não, mas portanto fica, e se por acaso também pode contactar, tanto em Santarém, tem a nossa startup em Santarém, portanto, na antiga Escola Prática de Cavalharia, também se nos contactar, nós daremos todo o apoio para ajudar a criar a empresa. Ora bem, ainda estão quase 200 de pessoas. A questão dos apoios no âmbito do turismo rural, existem algumas coisas, mas nós não dominamos muito, porque a nossa área não é muito virada para a agrícola e rural, mas também sugiro que, neste caso, o Marco Oliveira nos deixe essa informação, pois teremos que ver em que termos. É que pode haver mecanismos também de apoio e gostava também de deixar a referência que vão surgir alguns mecanismos de financiamento nos próximos meses e, portanto, quem estiver a pensar fazer investimentos, contratação, etc., tenha isso sempre muito presente, porque vai haver dinheiro para apoiar iniciativas e, portanto, a vantagem de haver dinheiro é tornar o nosso negócio mais competitivo e mais protegido relativamente à questão atual que se está a viver. E, portanto, não deixem de contactar a NERSAM para procurarem ajudar na vossa decisão. A NERSAM também disponibiliza um e-mail próprio para questões relacionadas com incentivos, que é o Portugal 2020, Portugal 2020 é em numeração, @nersam.pt, e através desse e-mail poderão apresentar a informação da empresa e qual é que é o investimento que pretendem fazer. Por exemplo, a questão na área do turismo rural ou outras questões, ou eventualmente interessados no programa que vai abrir do Programa de Apoio à Produção Nacional, poderão já através desse e-mail colocar um breve parágrafo sobre qual é que é o objetivo da empresa e o que é que pretendem investir.
nós poderemos analisar e registar essa informação, e assim também já ficamos do nosso lado com essa informação, e quando sair o aviso entraremos em contacto para verificar se continuam com interesse em apresentar a candidatura e dar seguimento ao processo. Portanto, é portugal2020@nersam.pt. Relativamente à questão colocada pelo Rogério de Orém, no que diz respeito à questão se existe apoio ao comércio para a abertura de uma loja, é um pouco a resposta que eu dei há bocado. Temos que analisar, mas também temos a Startup de Orém, onde poderá contactar os nossos serviços e, portanto, podermos dar esse apoio, porque existem financiamentos para a criação de empresas, existem alguns apoios, e, portanto, mas tem que ser muito analisado em concreto para não estarmos a dar informações erradas, ou porque é o setor, ou por isto ou por aquilo. Portanto, eu sugeria que estas questões mais finas, se assim se pode dizer, possam ser tratadas de forma mais direta e individual. Portanto, peço ao Rogério que nos contacte através do mail, e nós não deixaremos de dar resposta a todas as pessoas que vierem ter connosco para ter esclarecimentos relativamente a estas questões do financiamento para as empresas. Portanto, já coloquei também o mail, portugal2020@nersam.pt, e, portanto, estaremos disponíveis para também por esta via poder ajudar na decisão. Eu diria, portanto, o Marco Oliveira disse melhor se há colocar as questões por mail. Naturalmente, o que nós fizemos com este seminário foi alertar para algumas respostas que existem financiadas e a 100%, a 90%, etc. Mas, claramente, questões mais em concreto, estamos mais disponíveis a podermos esclarecer melhor se for caso a caso, e através do mail, portanto, é uma mais-valia para podermos ser mais assertivos. Aqui, portanto, estão aqui duas questões, portanto, eu pedi ao Dr. Luís Roque para responder, do Diogo Ferraz e da Alice Gaio. Bem, eu não quero estar a cometer nenhum lapso, portanto eu tenho que analisar esta questão. Qual é o tempo que tem que estar inscrito, mas eu julgo que no mínimo 2 meses. Mas eu vou verificar a legislação e depois enviaria a resposta, se nos deixarem aqui o e-mail para podermos responder. Porque estas medidas, existem várias com variáveis de tempos e, portanto, é mais fácil de ver em concreto e depois responder. Como eu já referi, nós vamos remeter durante o dia da manhã, para todas as pessoas que estiveram nesta sessão, vamos remeter esta gravação, de maneira, portanto, de poderem ter acesso à informação. Eu não sei se há mais alguma questão que ainda queiram colocar, se não, como já foi referido, poderão colocar no inquérito. Respondendo ao inquérito, nós contactaremos, ou então através do e-mail que já foi disponibilizado, portugal2020@nersam.pt. Se não houver mais questão nenhuma, agradecemos a vossa disponibilidade, esperamos que a sessão tenha correspondido às expectativas, é o que neste momento existe neste momento, mas, portanto, iremos estar sempre também muito disponíveis para, assim que surgirem coisas novas, voltarmos, portanto, a convidar as empresas para participarem nas sessões e tentarmos chegar, e com esta grande vantagem que através do webinar ou do Teams chegamos a mais empresas nos mais variados sítios. Portanto, esta informação é fundamental para as empresas poderem também responder com mais cuidado e planear a sua intervenção em termos de futuro, aproveitando tanto os fundos comunitários, que não são mais do que permitir a melhoria da competitividade das empresas. Posto isto, agradeço a todos a participação, agradeço aos meus colegas a terem, tanto, prestado aqui as informações das suas áreas de intervenção. Muito boa tarde a todos e uma boa semana. Obrigado.